Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz do Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar com você hoje a liturgia do 11º domingo do Tempo Comum, Ano A. A Igreja é o povo de Deus, sacramento de salvação, mistério e missão para toda a humanidade. Na liturgia deste domingo, 11º do Tempo Comum, veremos na primeira leitura que Deus escolhe o povo de Israel e lhe propõe uma aliança para ser portador das promessas messiânicas a todos os povos. No Monte Sinai, Deus revela a Moisés seu cuidado com Israel. No passado, vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. No presente, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serei para mim a porção escolhida dentre todos os povos da terra. Como propriedade especial, Deus tem para Israel uma proposta de libertação para o futuro. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. De agora em diante, a única autoridade sobre o povo é o próprio Deus. A única função das autoridades humanas será servir a Deus, fazendo o povo viver de acordo com a justiça e o direito. Por outro lado, Israel inteiro torna-se um povo de sacerdotes, porque não há mediadores entre ele e Deus. Todo o povo, por sua vez, torna-se mediador, que manifesta a presença e a vontade de Deus entre todos os povos. A partir de Cristo, esse povo será a própria Igreja por ele fundada. A Igreja é o novo instrumento de íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A Igreja é a nova Jerusalém celeste. Cristo a amou e se entregou por ela, a nutre e dela cuida. Lemos no capítulo 1 da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja que os cristãos devem contribuir com sua missão diante de uma sociedade secular. A Igreja é o povo de Deus, sacramento de salvação, mistério e missão para toda a humanidade. Na segunda leitura, Romanos 5, de 6 a 11, o apóstolo Paulo levanta e responde às seguintes questões. Quem éramos nós antes de sermos justificados, antes de nos tornarmos cristãos? Fracos e ímpios, pecadores, inimigos de Deus. E que fez Deus por nós, mediante a morte de Cristo? Reconciliou-nos consigo, tornou-nos justo, deu-nos a paz, a possibilidade de chegar até Ele, uma inabalável esperança e seu amor pelo dom do Espírito. Enfim, Jesus Cristo é o Salvador, cabeça do novo povo eleito, que é a Igreja. No Evangelho, Mateus 9, versículo 36 a 10 e 8, afirma-se que a missão nasce da visão da realidade, uma necessidade, um chamado. Jesus constata a situação de sofrimento do povo e compadece-se. Chama mais pessoas para lutar pela causa da libertação. Jesus estava comprometido com um projeto de libertação integral do ser humano. Por isso, ia ao encontro dos mais excluídos, povoados, periferias, margem. Lá ele vê melhor a realidade, isto é, a condição das pessoas, cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem horizontes e etc. Então ele chama mais pessoas para este projeto. A Igreja, como continuadora de sua missão, tem aqui sua orientação, lugar social para a atuação política. A missão de Jesus e da Igreja é salvar a pessoa na sua totalidade. Sua atuação na política é sempre profética, quando seu compromisso é com os empobrecidos, não se atrela aos poderes deste mundo. A doutrina social da Igreja nos diz que a missão da Igreja não se reduz a salvar almas, mas à pessoa na sua totalidade. Abre aspas. A tarefa da evangelização implica e exige
uma promoção integral de cada ser humano. Já não se pode afirmar que a religião deve limitar-se ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu. Sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus filhos também nesta terra. Por isso, a conversão cristã exige rever especialmente tudo o que diz respeito à ordem social e consecução do bem comum. Fecha aspas, Papa Francisco, Evangelii Gaudium 182. Para que esse projeto libertador se concretize na América Latina e no Caribe, o documento de Aparecida afirma: os discípulos e missionários de Cristo devem iluminar com a luz do Evangelho todos os âmbitos da vida social. A opção preferencial pelos pobres de raiz evangélica exige atenção pastoral voltada aos construtores da sociedade. Se muitas das estruturas atuais geram pobreza, em parte é devido à falta de fidelidade a compromissos evangélicos de muitos cristãos com especiais responsabilidades políticas, econômicas e culturais. Fecha aspas, número 501. Neste mesmo documento, que é o documento de Aparecida, também lemos, abre aspas, nossa pátria é grande, mas será realmente grande quando for para todos, com maior justiça. Na verdade, é uma contradição dolorosa que o continente com o maior número de católicos seja também o de maior iniquidade social. Fecha aspas. Número 527. Fala-se também de estruturas justas, valores morais, políticas públicas, bem comuns e o exercício de uma imaginação da caridade, que permita soluções eficazes para o problema da iniquidade. Também no Evangelho de hoje, vemos que Jesus envia os 12 discípulos, isto é, a totalidade. Todos são chamados para a missão de resgatar a dignidade das pessoas que foram e são atingidas pelas doenças, violência, pobreza, ou foram privadas de saúde, moradia, terra, educação, cidadania e tanto outros obstáculos. Jesus recomenda uma missão de gratuidade. De graça recebeste, de graça deveis dar. Para a missão de tirar as desgraças e devolver a esperança, Jesus alerta que, para instaurar o seu reino, devemos usar os meios corretos e oferecer a nossa participação e contribuição. Os discípulos recebem o mesmo poder de Jesus, desalienar as pessoas, expulsar demônios, e libertá-los de todos os males, ou seja, curar doenças. Os enviados são portadores da libertação. Rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair para si o julgamento de Deus. Se não tivermos a graça de ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, se pelo menos não criticarmos os que lá foram, já será um grande avanço. Caso contrário, combatê-los seria combater o próprio Deus que tocou o coração deles para que lá fossem em seu nome. Eu vim ver vocês e como estão tratando vocês aqui no Egito. Eu decidi tirar vocês da opressão egípcia e levá-los para uma terra onde corre leite e mel. Êxodo 3, 16 a 17. Eu vi a miséria do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço os seus sofrimentos, desci para libertá-los. Êxodo 3, dos versículos 7 a 10. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que produzamos muitos frutos para o reino de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.